Oi, meu nome é Ed Lopes e você está no canal mais top sobre Photoshop. Neste vídeo eu vou ensinar para vocês como fazer um flyer com aquela festa temática dos anos 80, onde você escuta as músicas aí dos tempos da saudade. Muitos lugares colocam o nome de baile da saudade, flashback, enfim, o nome varia muito, mas você pode criar sempre esses elementos aí. Vou mostrar para vocês como criar esses elementos dentro do Photoshop, mas também vou dar dicas de direção de arte que é muito importante aí para você que trabalha aí com criação, para você que trabalha com design gráfico. E antes de começar o vídeo, eu já quero pedir para você deixar o seu like, porque é muito importante que você deixe o seu like aí, que o YouTube entende que esse vídeo é bom e aí sim ele recomenda para mais pessoas. Também quero dizer que se você precisa de imagens aí que lembre bem o Brasil, se você precisa de imagens de pessoas com cara de brasileiro, na descrição tem os links para as minhas imagens dos melhores bancos de imagens do mundo. E se caso você queira contratar os meus serviços de criação, o contato está aí pelo YouTube, aí você vai, tenho certeza que você vai achar, e aí é só você entrar em contato que a gente pode conversar e trabalhar junto nessa parceria, tá? Vamos lá para o tutorial. Eu sempre falo para vocês que quando for começar um projeto, você primeiro tem que buscar referência. E muita gente vai pensar em referência como o Pinterest, o próprio Google, o Behance também, que é muito bom, mas eu também quero dizer para você que os próprios bancos de imagem já servem como referência visual para você criar as coisas e nem precisa você utilizar as imagens do banco de imagem, tá? Nós temos aí o Shutterstock, temos o Flickr e também tem o Adobe Stock, que eu acho maravilhoso o Adobe Stock. E eu vou mostrar para vocês aqui hoje como que o Flickr, que é um banco muito utilizado para o brasileiro, pode te ajudar nessa tarefa. Eu digitei aqui 80S no Flickr e olha só as imagens que apareceram. Uma imagem que eu fui olhando que eu gostei bastante é justamente esta imagem aqui, onde meu mouse está passando, que aí você abre e você tem essa imagem aqui. Achei muito interessante essa linha aqui, ó, essa linha mais neon, esse fundo, mas as próprias linhas em si, eu acho que elas já deram aqui essa profundidade de campo assim, eu achei bem interessante. Também tenho aqui, ó, esse estilo aqui de letra, que tem um degradê, tem uma linha reta. Achei isso aqui muito interessante. E uma coisa em comum das coisas dos anos 80 é que nós temos aqui, ó, você vê que é meio uma galáxia, parece uma galáxia que eles usam ao fundo, né? Estrela, essas coisas. Então, tudo isso daí começou a servir de referência para eu poder criar aqui a nossa arte. E procurando mais algumas coisas, eu me deparei com essa imagem aqui, que é uma imagem muito bonita também, e é uma imagem grátis no Flickr, você pode baixar aí também, e nós vamos também utilizar a imagem dessa moça. Então, o primeiro passo aqui foi feito, a gente pegou as referências, agora é com essas referências em mente, nós vamos criar algo inédito, exclusivo. Referência não é copiar, é apenas você ter uma ideia visual de como o seu resultado final tem que parecer. Nós vamos começar fazendo primeiro o fundo da nossa imagem, ou background. O primeiro elemento que a gente vai criar é justamente esse elemento aqui, que são essas linhas, tá? Então tem aqui um novo documento, 1920 por 1080, e eu vou começar primeiro de tudo, eu vou aqui criar umas linhas guias, exatamente aqui onde está as margens do meu documento. Então vou aqui e vou aqui embaixo. Tecla de atalho U para ativar a ferramenta forma. Eu já tenho aqui a ferramenta retângulo e aí eu vou criar um retângulo de um lado ao outro. Então você já tem o nosso retângulo aí. E agora, segurando Alt, eu vou diminuir esse retângulo. Como eu acabei de criar ele, você pode segurar Alt e Shift para ele diminuir proporcionalmente. Então vou diminuir até aqui. Ok, até aqui eu acho que tá bom. E agora eu vou também arrastar as linhas guias até aqui a margem dessa nossa forma, tá? Então eu tenho aqui, aqui e aqui. Prontinho. Posso apagar aqui este nosso retângulo, que ele já cumpriu
ao seu propósito. E agora, de novo, tecla de atalho U, ferramenta retângulo de novo. E aqui em cima você vai fazer o seguinte, ó. Eu vou digitar aqui, ó, 3 pixels por 1080. Ou seja, ele vai ter uma largura de 3 pixels e uma altura de 1080 pixels, tá? E aí vou dar um Enter, perfeito. Cliquei aqui, ele já aparece essa janela e eu posso dar um OK. Você viu que ele apareceu aí num lugar meio tumultuado. O que a gente tem que fazer? A gente tem que alinhar isso perfeitamente dentro da nossa área de trabalho. Então, em vez de você colocar isso manualmente, eu vou te dar aqui uma manha muito boa aqui de Photoshop, tá? Elemento selecionado aqui na nossa camada, você vai dar aqui um Ctrl A. Quando você dá um Ctrl A, perceba que ficou essa seleção. E agora você aperta a tecla de atalho V para ativar aqui a Move Tool e já aparece aqui essas opções. Quando aparecem essas opções, o que eu quero fazer? Eu quero que essa linha fique aqui na minha esquerda e eu quero que ela fique aqui no alto da nossa imagem, porque ela tem 1080. Eu poderia colocar aqui no alto, ou se ela tivesse mais de 1080, eu poderia colocar ela centralizada. Mas do jeito que está aqui, está perfeito. Ctrl D para desfazer essa seleção. E agora eu venho aqui e vou duplicar aqui esse nosso elemento com Ctrl J. Perfeito. De novo, Ctrl A. Só que agora, em vez de à esquerda, eu quero que esse nosso elemento vá para a direita. Então, eu tenho aqui dois elementos aqui na esquerda e na direita. O que eu faço? Eu vou renomear isso aqui, ó. Não precisa renomear não, tá? Do jeito que está aqui vai mesmo. E eu vou duplicar isso aqui várias vezes, ó. Então eu tenho duas linhas, 4, 6, 8, 10, 12. Vamos ver como é que ficou essas 12 linhas? Seleciono todas as camadas e vou distribuir isso daqui, ó, verticalmente. Bom, eu acho que ainda precisa muito, porque se eu quisesse fazer um quadrado, esse quadrado aqui ainda está muito grande. Posso pegar qualquer dessas aleatórias e só duplicar o Ctrl J. Não importa aonde foi, porque eu vou distribuir isso aqui novamente. E, de novo, distribuição na forma vertical. Já gostei mais desse resultado, tá? Eu acho que nós vamos permanecer com ele assim. Agora que a gente já tem a nossa linha vertical, a gente vai fazer as nossas linhas horizontais, tá? Eu vou duplicar aqui esta camada, ó, Ctrl J, pronto. E agora eu vou selecionar todas essas daqui com Ctrl G. Olha só, tirei a visualização. Eu tenho aqui a linha que a gente tem aqui inicialmente, eu vou segurar Shift e girar ela. Então vocês percebem que eu tirei 90 graus. Dou Enter para confirmar, tecla de atalho U, e aqui em cima eu tenho o tamanho da nossa linha, 3 pixels por 1080. Eu quero que ela tenha aqui 3 pixels por 1920. Então, é só eu colocar aqui, ó, 1920. Pronto, perfeito. Então, agora a nossa linha já tem aqui 3 pixels por 1920. Vou dar aqui um Ctrl A, tecla de atalho V, já apareceu aqui as opções. Vou colocar ela totalmente aqui na esquerda e lá no topo. Então, você vê que agora eu já tenho aqui uma linha com 1920 por 3 pixels, certo? Vou duplicar, Ctrl A, tecla de atalho V e jogo lá para baixo. Prontinho, vou selecionar as duas e agora 2, 4, 6, 8, 10. Vou colocar 10 aqui para a gente ver como é que ficou. Então, eu tenho aqui as 10 linhas, opa, selecionei todas e vou distribuí-las horizontalmente. Tá aqui, pronto, distribuir horizontalmente. Vamos ligar aqui a linha de baixo? Então você já pode ver que eu tenho aí mais ou menos um quadrado que era a forma que eu estava imaginando. Vou selecionar aqui de novo todas essas camadas, Ctrl G, e agora eu tenho as linhas agrupadas aqui em um grupo. Vou dar o Ctrl G de novo e vou dar o nome aqui, ó, de linhas, tá? Como eu gosto de trabalhar com segurança, o que eu fico imaginando? Se porventura eu precisar modificar essas linhas, colocar mais alguma linha, porque a gente não sabe como que isso visualmente vai se comportar na imagem, eu gosto, por exemplo, de trabalhar com uma cópia de segurança entre aspas, tá? Então eu dou um Ctrl J aqui, ó, dupliquei as linhas e eu venho aqui agora nesse grupo, Ctrl Shift G e de novo Ctrl Shift G. Você viu que eu separei aqui todas as camadas do grupo. Elas já estão selecionadas, agora eu dou um Ctrl E.
Então você viu que de todas as camadas que a gente tinha, eu deixei tudo aqui em uma só, ainda está como forma, mas apenas com uma única camada. Vou dar uma dica aqui para vocês aqui importante. Ó, vou dar aqui um zoom. Vocês podem perceber que, apesar disso aqui estar somente em uma camada, ele ainda se comporta como se todas as linhas que eu tenho fosse um objeto separado. Então você pode ver isso por essas linhas azuis aqui. O que eu tenho que fazer para isso de fato se tornar um único objeto aqui no Photoshop? Tecla de atalho U, ele vai abrir aqui essas opções e aqui eu venho mesclar componentes de forma. Vou dar aqui um sim. Agora você perceba que a linha azul desapareceu. Isso indica que agora sim eu tenho uma única forma em uma única camada aqui dentro do Photoshop. Ctrl 0 para a gente voltar aqui ao tamanho da nossa imagem. E agora eu venho aqui, ó, de novo, vou duplicar, porque a transformação que eu vou fazer, eu vou precisar que eu tenha ela intacta desse jeito. Tiro aqui a visualização e agora eu vou segurar Shift e vou arrastar até a primeira linha aqui que a gente criou. Vou dar um Enter para confirmar a seleção e agora Ctrl T, botão direito do mouse e perspectiva. Agora eu venho aqui, ó, e aí eu jogo a nossa perspectiva até aqui. Deixa eu dar aqui um Ctrl+, porque ela tem que ficar aqui até esta linha. Perfeito. Agora sim eu dou um Enter. Ctrl 0 de novo e aí a gente tem a nossa primeira imagem feita. Vou duplicar isso aqui novamente, ó, Ctrl J, Ctrl T, botão direito do mouse, virar verticalmente. E aí, Ctrl A para selecionar tudo, tecla de atalho V, opa, Enter aqui, ó, Ctrl A para selecionar tudo, tecla de atalho V e jogo isso aqui lá para cima. Pronto, Ctrl D para desfazer a seleção. Volto aqui agora e você perceba que eu tenho a mesma imagem que eu tinha antes, né? Só que para essas linhas ficarem aqui posicionadas junto, para que essas linhas horizontais elas façam meio que uma volta, eu vou precisar fazer isso aqui, ó. Vou girar, seguro o Shift, ele vai virar de 15 em 15 graus, e aí, de novo, com o Shift pressionado, eu vou arrastar aqui até a linha guia de cima, e aqui embaixo até esta linha guia aqui. Perfeito! Vou dar um Enter para confirmar a seleção, Ctrl A para selecionar tudo e vou jogar essa nossa forma aqui para a direita. Ctrl D para desfazer a seleção e com Shift pressionado eu venho aqui e arrasto a linha aqui até esta linha guia. Vou dar um Enter para confirmar a transformação e de novo aqui um Ctrl T, botão direito do mouse, perspectiva. E agora eu baixo aqui até a gente fazer isso aqui, ó. E vamos de novo encontrar até ficar aqui. Perfeito. Vou dar um Enter, Ctrl 0, e aí agora você vê que a linha já segue aí um padrão fazendo. Mesma coisa, venho aqui, Ctrl J, Ctrl T, botão direito do mouse, virar horizontalmente. Enter para confirmar, e agora Ctrl A, e eu venho aqui e jogo a nossa camada aqui para a esquerda. Então você vê que agora eu já tenho aqui um túnel feito aqui dentro do Photoshop e melhor de tudo, é um vetor, né? É uma forma, então você tem bastante qualidade e pode mudar a cor aí de uma forma que ainda fique com muita resolução, fica com uma forma muito boa. Vou de novo dar aqui um Ctrl E para deixar isso em apenas uma camada, tecla de atalho U, e eu volto aqui mesclar componentes de forma para ficar uma única forma. Agora eu vou pegar uma imagem de galáxia e eu vou compor aqui o nosso fundo. E uma das coisas que eu sempre falo aqui nos meus vídeos é tenha bastante arquivo para você aí compor as suas criações. Então você pode ver que eu tenho aqui, ó, eu tenho uma pasta Terra, Globo, Planeta, que é o nome que eu dei para onde eu tenho essas imagens de galáxia, e você pode ver que eu tenho várias imagens aqui dentro. Mas a que eu mais gostei foi justamente dessa imagem aqui, ó. Vou arrastá-la até aqui o nosso documento e vou dar Enter. Perfeito, vou dar um Ctrl J, porque eu gosto de trabalhar com uma cópia de segurança e vou jogar aqui para baixo. Ó. Tanto essa linha quanto a cópia da nossa galáxia, vou jogar aqui para baixo. Outra coisa interessante na escolha dessa imagem, que aí vem as dicas de direção de arte, é porque você pode perceber que
eu tenho também um certo caminho a seguir com o meu olhar. Então você vê que eu tenho essa parte aqui onde o meu olho ele vai direto ali. O que a gente pode aproveitar isso para colaborar aqui com a nossa perspectiva. Então como é que a gente vai fazer isso? Ó? Vou dar aqui já um Ctrl J e vou retirar aqui essa visualização. Vou de novo aqui, ó, segurar Shift e venho para cá. Por quê? Porque eu quero que esse fundo aqui fique bem aqui, ó, nessa perspectiva, fique esse fundo é onde vai terminar o nosso olhar. Então eu quero deixar a imagem nossa aqui desse jeito. Também pode perceber que ela está como Smart Object. Isso é importante porque como eu vou pegar essa imagem esticada de várias formas, se eu deixar ela em Smart Object, ela não perde a qualidade. Se eu deixar ela rasterizada, toda vez que eu aumentar ou distorcer ela, ela vai perdendo a qualidade, tá? Fica aí uma dica muito boa. Então, vou segurar aqui Shift ó, e vou arrastar até aqui a nossa linha guia. Perfeito, dou Enter de novo. E agora eu vou segurar Shift e Alt e aí eu vou arrastar até pegar aqui também nas bordas da nossa linha guia. E de novo, o mesmo processo de utilizar isso daqui em perspectiva. Ó. Camada selecionada, Ctrl T, botão direito do mouse, perspectiva, vou pegar aqui esse ponto e vou arrastá-lo ele até aqui. Para ficar certinho, para ficar padrão, eu vou aqui, ó, dar um zoom e aí eu posso colocar exatamente aqui onde está. Ctrl 0 para ficar aqui a nossa imagem como um todo. Só de ver isso aqui você percebe que já consigo ter aqui uma ideia de perspectiva. Ctrl J, Ctrl T, botão direito do mouse, virar verticalmente. Enter para confirmar, Ctrl A, e aí agora eu jogo isso aqui lá para cima. Pronto, na mesma posição. A camadazinha que a gente duplicou agora, a gente vai fazer essa imagem aqui, tá? Então você vê que ela também vai seguir esse fundo aqui no final da nossa perspectiva. Então juntar aqui, ó, tá bem aqui no meio, segura Shift, arrasta, Enter, Alt Shift, até aqui em cima, Enter, botão direito do mouse e perspectiva. Agora é só vir aqui e diminuir aqui a nossa imagem, tá? Então, vamos aqui tá bom, perfeito. Opa, prontinho. O que eu gosto de fazer aqui? Ó? Deixa eu dar aqui um Ctrl 0. Às vezes, quando a gente faz isso, fica um pixelzinho para cá, um pixelzinho para lá. Então, o que eu vou fazer aqui? Ó? Eu vou vir aqui, tá vendo que ela ficou essa perspectiva aqui, onde ficou o nosso... Opa, deixa eu voltar essa linha aqui para o lugar, que eu não sei porque que ela saiu. Então, eu vou aqui, ó, segurar Shift Alt e eu vou aumentar isso aqui só um pouquinho, tá? Por quê? Porque aí eu evito que se tiver algum pixel, isso não vai aparecer. E eu vou jogar ela aqui para baixo. Então, agora eu já tenho aqui a nossa linha pegando de ponta a ponta. E vou fazer a mesma coisa para o outro lado. Ctrl J, Ctrl T, botão direito do mouse, virar... Opa, aqui é virar verticalmente, tá? Horizontalmente. Pronto. Ctrl A, tecla de atalho V e jogo aqui a nossa imagem lá para a esquerda. Pronto, já tenho aqui a nossa perspectiva. Outra coisa interessante, você viu que aqui eu tenho uma linha, aqui eu tenho uma linha, aqui eu tenho outra, mas aqui eu não consigo visualizar isso. Como que nós vamos resolver? Selecionei a camada de cima, venho aqui em efeitos e vou colocar aqui, ó, sombra interna. Quando eu colocar sombra interna, desmarco essa opção caso ela esteja marcada. E aí eu venho aqui, ó, fora e arrasto aqui para ter essa sombra. Eu posso deixar aqui a distância um pouco menos, vamos diminuir aqui o tamanho. Pronto, perfeito aqui, aí. E vou aumentar aqui o tamanho da opacidade. Ó. Vou arrastar aqui de novo para ficar só um filetezinho de sombra para a gente ter essa separação. E vou dar um OK. Feito isso, eu posso colocar essa sombra aqui em outras, eu posso deixar como está. Mas eu quero colocar aqui também na parte de baixo, tá? Então, vou segurar Alt e vou só arrastar aqui para a camada de baixo. Então, você viu que ela também criou uma sombra. Mas eu acho que no caso da camada de baixo, essa sombra ficou muito forte. Então, eu vou aqui só diminuir aqui mais um pouquinho da opacidade para não ficar tão forte assim, tá? E aí, eu posso dar um OK e também eu posso mexer aqui, ó, na direção da sombra, porque eu não quero deixar a sombra aqui que já está muito marcado. Pronto, vamos aqui,
Aí, pronto, dei um OK. E por último, mas não menos importante, lembra que eu falei da importância de se manter uma cópia? Olha só, se eu deixar esse buraco em branco, vai ficar esquisito, né? Vou duplicar aqui a camada que a gente fez meio que de segurança e aí, ó, eu tenho aqui já uma imagem aqui que eu posso utilizar ela, aonde eu tenho uma certa continuidade disso aqui que a gente fez. Então, eu já tenho aqui agora o fundo, vou marcar isso aqui, ó, opa, aqui e aqui. Eu vou marcar aqui, cadê as linhas? Opa, tem coisa demais aqui, peraí. Tá aqui as linhas, eu vou deixar ela aqui. Agora sim, eu seleciono aqui todas essas imagens da galáxia e vou dar o nome aqui de fundo. E aí eu jogo ela aqui para baixo. Perfeito? Eu vou já fazer o seguinte, eu vou modificar aqui a cor dessas linhas. Eu vou querer uma cor mais ciano, um pouco mais azul, né? Acho que aqui tá bom, acho que aqui tá bom e vou dar um OK. Então, Ctrl e ponto e vírgula para a gente tirar a visualização apenas das linhas e aí nós temos esse fundo. Uma coisa interessante é que eu gosto um pouco do caos. Eu não sei vocês, mas eu acho que há beleza no caos. Então você vê que eu tenho um corredor que está muito certinho isso aqui. Eu gosto das coisas caóticas. Então o que eu vou fazer? Selecionei o fundo, selecionei as linhas, vou diminuir aqui o tamanho da nossa imagem e aí eu vou dar aqui, ó, vou girar isso aqui um pouquinho. Como ficou com umas partes aqui em branco, eu seguro Alt e aumento, que ele vai aumentar isso proporcionalmente para todos os lados, tá? E aí sim, eu dou um Enter aí para confirmar. Agora nós temos aí um corredor um pouco enviesado, um pouco torto. Com o nosso fundo criado, chegou a hora de colocar o texto. Então, eu venho aqui, vocês veem que eu tenho aqui o texto anos 80, e eu vou falar para vocês o seguinte. Eu já ensinei neste canal aqui vários tutoriais onde eu mostro como você criar efeitos de texto no Photoshop. Esse efeito que vocês estão vendo aqui, ele não foi ensinado diretamente, mas se você olhar aqui a minha playlist de efeitos de texto, você consegue fazer um texto exatamente igual a esse. Basta você assistir esses vídeos, essa playlist, que eu tenho certeza que você vai conseguir fazer exatamente isso que vocês estão vendo aqui. Mas só para dar uma colher de chá, eu tenho aqui um texto que ele está como Smart Object. Então, por exemplo, se eu quiser clicar, mudar esse texto, ó, ele vai abrir aqui anos 80, eu vou colocar aqui, ó, anos 90, tá? Anos 980 tá bom demais. Ctrl S, tenho aqui o novo texto aqui. Então, feito isso, eu só vou criar aqui uma imagem PNG transparente e vou jogar lá para o nosso texto, tá? E vamos voltar agora já com o nosso texto aqui inserido. Então, nós temos aqui, ó, Flyer anos 80. Então, já ficou legal, já gostei do jeito que tá aí, mas a gente ainda tem um caminho longo a percorrer, tá? Vamos agora para o nosso próximo passo. O nosso próximo passo é inserir essa bela imagem aqui lá no nosso arquivo. Nós temos aqui uma foto de uma garota que lembra muitos anos 80, então nós vamos primeiro fazer o recorte da forma que você achar melhor, que eu também já expliquei vários tutoriais nesse canal de como você pode fazer o recorte aí de uma pessoa, um objeto, enfim. E aí nós já temos aqui essa pessoa aqui inserida. Mas percebe uma coisa, você está vendo que as coisas ainda não estão conversando, parece que está tudo jogando cada um por si, Deus por todos. O Flyer está de uma cor, a menina está de outra, eu tenho um fundo aí que também está brigando, está muito aceso. Eu tenho que fazer esses ajustes mais um pouquinho para frente, tá? Mas eu já vou começar aqui a ajustar as cores aqui dessa nossa amiga aqui. O que eu tenho que fazer? Apesar das cores dela tá muito anos 80, mas o aspecto visual da imagem não tá tão anos 80. Então a gente tem que trazer essa referência de imagem também para essa foto. E nós vamos fazer isso aqui utilizando alguns filtros do Photoshop. O primeiro filtro que eu vou usar aqui é um filtro de mapa degradê. Esse filtro, o Spotify utilizou ele demais, assim, acho que em 2018, 2019, e ficou um sucesso muito grande. É um filtro muito legal aí para a gente usar. Eu tenho aqui já, especificamente, um degradê que eu criei exatamente para esse projeto em si. Vou dar um OK.
E como vocês podem ver, eu não quero esse filtro degradê nessa imagem toda. Então, eu vou clicar aqui nesta seta, ó, o que ele vai fazer? Ele vai aplicar o filtro somente na imagem. Dado importante, você tem que estar com o filtro exatamente em cima da imagem que você quer, tá? Se você clicar naquela seta ali e ele estiver, por exemplo, acima do fundo, ele vai aplicar isso aqui no fundo, tá? Então, e se você perder a seta, é só você dar aqui, ó. Aqui no caso, aqui, ó, Ctrl Shift G, Ctrl Alt G, ele vai retirar da camada. E de novo, Ctrl Alt G, ele vai inserir na camada. E também vocês podem perceber que, cara, isso aqui nem ficou tão legal, né? Ficou um filtro muito esquisito. Por quê? Porque nós vamos também trabalhar os Blend Modes. E quando eu faço isso, mais uma dica de direção de arte, eu não tenho certeza do que eu estou fazendo. Eu tenho que fazer vários testes. E eu pensei, poxa, eu acho que o mapa em degradê vai salvar aqui o que eu estou precisando. E também, como eu entendo um pouco de como que esse mapa degradê funciona, fica muito mais fácil trabalhar. Eu sei, por exemplo, que ele trabalha isso exatamente nas áreas de luzes. Então eu tenho aqui, tecnicamente, eu tenho as áreas de altas luzes, de meios tons e as áreas escuras. Por isso que eu tenho aqui 3 cores nesse mapa de degradê, aonde eu deixei as áreas mais escuras com tom azul mais escuro, os meios tons aqui com verde, uma cor meio verdinha para combinar aqui com fundo, e tenho também esse rosa. E aí você vê que o rosa está bem aonde incide bastante luz. Bom, e aí, para deixar isso aqui mais interessante, eu fui testar Blend Modes, ou então modos de mesclagem. E eu cheguei aqui nesse modo de mesclagem clarear, que eu gostei bastante aqui, desse jeito que ficou, já está muito mais anos 80. Mas tudo que é bom pode melhorar, e nós vamos aqui adicionar um filtro, mais um filtro aqui, para colocar essa cor aqui bem anos 80. Vamos colocar aqui agora um filtro cadê aqui, ó, brilho e contraste, aonde eu vou tirar um pouco do contraste, porque as imagens dos anos 80 não é assim tão contrastada. Então vamos colocar aqui, ó, menos 40 e de novo somente nessa imagem aqui da moça. Então nós temos aqui, ó, o antes e o depois. Então ficou com menos contraste. E para ficar mais legal ainda, eu vou criar aqui um filtro de exposição, porque eu estou achando que ela está muito acesa em relação a tudo. Eu quero deixar o foco mais aqui no texto. Então o que eu vou fazer? Eu venho aqui, menos 0,2 de exposição, para dar uma leve escurecida aqui na imagem, tá? Então você vê que todos esses filtros estão atuando apenas aqui na imagem da moça. Você já pode perceber que, bom, o texto e a imagem aqui da nossa moça, eles já estão conversando um pouquinho mais. Mas ainda assim, o fundo, eu acho que a gente consegue melhorar ele. Porque ele só tem apenas um tom. E a nossa imagem como um todo, ela tem basicamente 2 tons. O azul e esse rosa que se destaca bastante. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um ajuste para que essa imagem aqui, toda ela tenha essa paleta de cores aqui um pouco mais visível. Então, o que eu vou fazer? Ó? Eu tenho aqui o fundo, eu vou criar aqui uma nova camada. Como que eu vou saber qual o jeito que eu vou fazer essa atuação? A única coisa que eu sei é que eu tenho que colocar aqui um pouco de rosa. E eu não quero só colocar um rosa aleatório, eu quero que a imagem do fundo tenha esse tom de rosa. Então, qual que é o jeito mais fácil que eu acho de fazer isso? Testando. Tecla de atalho B para ativar a ferramenta Brush, botão direito do mouse, e aí eu vou jogar aqui a dureza aqui, ó, em 0. Aqui em opacidade eu vou jogar em 100, e deste tamanho mesmo aqui, posso até aumentar aqui mais um pouquinho, eu vou, ó, opa, errado, eu vou aqui primeiro, selecionei o brush, aí eu vou clicar aqui, ó, para pegar o conta-gota desse nosso rosa. Agora sim, eu clico aqui e pronto, eu já tenho aqui uma imagem rosa. Para facilitar a nossa visualização, o que eu vou fazer? Eu vou retirar aqui a visualização da moça e do texto, tá? E aí eu vou deixar aqui ela acima aqui das linhas. Prontinho. Então você vê que agora eu tenho um círculo rosa aqui. E por que eu estou fazendo isso? Porque eu não sei ainda qual que vai ser o Blend Mode que eu vou escolher. Então eu preciso dessa imagem na sua totalidade de opacidade para eu entender
como que ela vai atuar na camada de baixo. Então, eu venho aqui no Blade Mode, ó, e eu vou só mudando até achar aqui uma que eu acho que fique legal. Entre todas, por exemplo, uma que eu gostei bastante foi de subexposição de cores. Por que eu gostei dela? Você pode perceber que eu tenho aqui um roxo, porque ele misturou esse nosso magenta com essa imagem do fundo. Então, as cores vão se misturando e é dentro da paleta que a gente está usando. Então, qualquer cor misturada entre essas duas, ela também vai estar dentro da nossa paleta. Então, você pode ver que eu tenho aqui uma situação bem interessante. Mas, é claro, você não pode parar só na primeira que você achou legal. Então, você vai descer aqui e vai testar outros Blend Modes, até porque talvez a imagem que você vai utilizar não tenha esses tons que eu estou usando. Então, é importante que você teste os Blend Modes, porque dependendo da imagem que você tiver, outro Blend Mode diferente do subexposição de cores vai ficar melhor, beleza? Então, já selecionei aqui a camada, já tenho aqui a visualização do que eu vou fazer. Eu posso apagar aqui esta camada, porque ela já não vai me servir de nada, e aí eu vou aqui de novo ligar a camada do texto e da moça. Agora sim, de novo, eu vou aqui criar uma nova camada, vou mudar o Blend Mode aqui para subexposição de cores, tecla de atalho B para ativar aqui o brush, aqui na nossa camada, e aí eu vou diminuir o brush. E também eu vou deixar a dureza minha aqui em 0 e a opacidade aqui em 10, porque eu não quero que ela haja exatamente de uma vez. E aí eu vou dar pinceladas de leve para essa parte rosa combinar um pouquinho com o fundo, mas eu não quero que ela tome conta do fundo inteiro, tá? Então, aqui ó, bem de leve, vou dando aqui leves pinceladas e aí você já vai ver que eu tenho aqui uma coisa que compõe muito melhor do que estava antes. Posso até talvez dar uma exagerada aqui. Isso daí vai, além de você ter essa coisa de um gosto também, de, pô, isso aqui tá legal, pode estar mais forte ou mais fraco, mas você tem que ter em mente que ele tem que ficar harmônico com a arte que você está fazendo. Então, olha só, uma coisa bem suave, bem leve, e eu tenho aqui ó, um antes e um depois. Você viu como ficou muito melhor desse jeito? E aí você já tem as coisas um pouco mais harmônicas, a paleta de cor já está mais interessante, o teu olho não está brigando agora com os elementos que você tem aqui na tela. Mas ainda precisa de mais ajustes, tá? Eu tenho aqui essas linhas e eu estou achando, por exemplo, que essas linhas elas estão muito fortes. Então o que eu vou fazer? Eu vou criar aqui uma máscara e aí com a máscara selecionada, tecla de atalho B para ativar aqui o brush, opacidade aqui em 10%, e aí eu vou dar umas pinceladas aqui, ó, porque eu vou apagar aqui um pouquinho. Mas eu não quero apagar lá para o fundo, eu só quero apagar aqui na frente, porque eu acho que ela está brigando demais aqui na frente, ó, tá? E aqui em cima também eu vou deixar aqui um pouquinho mais apagado do que no restante, tá ok? Então eu acho que agora sim ficou bom. Ainda tenho as linhas, mas não está tão apagado. Lá no exemplo que dei de referência, você viu que eu tinha um aspecto neon aqui dos lados. E por que eu não fiz isso? Por que eu não estou fazendo isso aqui agora? Porque quando eu fiz aqui no teste para fazer o tutorial para você, aquele efeito neon aqui, ele não ficou bom. Com a nossa composição aqui como um todo, não ficou legal, ficou chamando muita atenção, o que tira o olhar aqui do nosso espectador aqui, da imagem principal que a gente quer mostrar, que é justamente aqui o nome da festa e mais anos 80. Então, por isso que eu sempre falo que as referências é somente isso, uma referência. Você pode ver uma referência, achar que ela é legal, e na hora que você vai começar o seu projeto, ela não é tão legal assim, tá? Em algum momento aqui desse tutorial de Photoshop, eu falei para vocês da importância de vocês terem bastante arquivo aqui para utilizar aí nas suas criações, tá? E também eu recomendo que, se vocês puderem, assine, cara, um banco de imagem. O Freepik é ótimo, tá? O Freepik tem muito recurso, inclusive eu mesmo
tenho imagens para download lá, já deixei aí o link na descrição. Então, você tem muito recurso e o FreePic é o mais barato que eu acho. Então, no FreePic, pesquisando lá por elementos dos anos 80, eu achei este arquivo, e aí esse arquivo aqui é um arquivo em vetor, tá no Illustrator, mas não tem como eu colocar isso aqui no Illustrator, porque eu sempre penso que você está usando Photoshop. Afinal de contas, este canal é um canal que trata de Photoshop. Então, o que eu vou fazer? Este triângulo aqui, eu vou ensinar para vocês como fazer ele dentro do Photoshop, tá? Então, eu já tenho aqui o triângulo bem grandão aqui, ele está como um Smart Object, também está com um pouquinho de sombra, mas essa sombra aqui não vai interferir em nada não, tá? Bom, como vocês não vão ter este elemento aqui, e eu não ensinei a fazer algo parecido com isso ainda, eu vou mostrar para vocês como fazer, tá? Vou dar um zoom. Primeiro passo que a gente vai fazer, tecla de atalho P para ativar a Pen Tool, e aí a gente vai fazer aqui este triângulo, tá? Perfeito. Fiz o triângulo, fechou aqui. Agora, vou dar aqui uns 50 para vocês verem que esta parte rosa, eu vou mudar isso daqui para verde, porque a gente não está usando verde nenhum. E aí você vê que esse verde aqui é onde está o triângulo. Agora eu tenho que fazer esta parte e esta parte de baixo, tá? Então, vamos lá. De novo, tecla de atalho P. Só que olha só, quando eu coloco o mouse aqui em cima, a nossa caneta, ele vira um sinal de menos. Se eu clicar, vai tirar essa ponta. Então eu travo isso daqui e aí eu venho aqui, vou dar um zoom bem grandão, ó. Por quê? Porque eu vou colocar a minha caneta exatamente no mesmo lugar que está aqui a nossa ponta. Então, olha, posso clicar aqui agora, perfeito. E aí eu venho aqui, dou uma diminuída e vou clicar aqui, opa, e também vou clicar aqui, ó, tá? Não precisa eu fechar isso aqui até embaixo. E na linha de baixo, a mesma coisa, eu venho aqui, eu vou clicar aqui, opa, não é isso que eu quero, ó, ESC e P de novo. Agora sim, eu clico aqui, bem aqui neste meio e também eu vou clicar aqui no final. Então, agora eu tenho aí um triângulo aí com os 3 lados. Eu vou pegar aqui o nosso objeto, ó, e vou duplicar ele e vou arrastar ele aqui para o lado, só para vocês terem uma ideia, tá? Perfeito. Vou colocar aqui tudo com 100% e agora a gente vai mudar aqui, ó. Vamos mudar essa cor aqui só para esse azul por enquanto e vou mudar aqui essa lateral, perfeito, para esse e aqui em cima essa parte de baixo para essa cor aqui. Então você pode ver que agora eu já tenho aqui mais ou menos o triângulo do jeito que eu quero. O que está faltando? Está faltando criar essa linha aqui. E aí vai uma dica, olha só. Isso aqui é meio complicadinho, mas ele também é interessante para você aprender a como fazer as coisas da forma correta. Ó. Vou pegar isso daqui, vou agrupar e vou duplicar, certo? Então vocês estão vendo aqui agora que eu tenho aqui as mesmas ferramentas. E agora, com a tecla de atalho U, eu vou vir aqui, eu vou retirar aqui a cor e eu vou colocar uma cor amarela aqui com 20 pixels. Não, vou colocar só 2 pixels para ficar bem fininho. 2, 3. Pronto. 3 pixels está suficiente. E agora eu vou mudar aqui esta parte aqui, ó, está no meio, então acho que está perfeito aqui no meio. Vamos dar um Ctrl+, para a gente ver o que está acontecendo. Então, olha só, eu já tenho aqui as linhas que eu quero. Perfeito. Aqui é a cor e aqui é a linha. Por que eu precisei fazer isso? Porque aqui no Photoshop eu não vou conseguir trabalhar um em separado do outro, tá? Então, por isso que ele está desse jeito. E eu posso aqui ainda, eu venho aqui, sobreposição de degradê, e aí eu posso colocar um degradê aqui da cor que eu achar melhor. Eu vou selecionar esta cor aqui, eu acho aqui que tá bom, tá ok, pronto, tá ok, perfeito, vou dar um ok. E para fazer a cor deste triângulo igual tá aqui, também vai ter uma manhãzinha aqui, tá? Ó. Olha só, essa aqui é a nossa camada do triângulo que a gente tem que colocar o gradiente. Só que, se eu for colocar o gradiente por essa aba, eu vou ter um problema que ele não vai ficar exatamente do jeito que eu quero. Então, o que eu faço? Crio uma nova camada, Ctrl Alt G, essa camada está sendo
atuando somente nesta camada aqui de baixo, e aí eu vou fazer uma seleção de qualquer jeito, bem aqui, ó. Agora, com a tecla de atalho G, eu vou ativar aqui os gradientes, abrir aqui os gradientes, vou puxar aqui do ladinho, ó, e aí eu venho, ó, vou arrastar isso aqui para cá, cliquei aqui e peguei o azul. Pronto, mesma coisa, duplo clique, peguei aqui o rosa, e aqui, que eu sei que não vai ser tom de bege, ó, você está vendo que ele está no tom de bege, meio pele, eu vou colocar aqui um laranja, porque eu sei que também era essa cor que eles estavam aqui em mente. E aí, com o G selecionado, vou selecionar aqui o radial, ó, e pronto, eu posso clicar e arrastar. Aí sim eu já tenho aí as cores do jeito que eu preciso. Ctrl D para desfazer essa seleção, e agora eu tenho aqui um único objeto, e eu venho aqui, botão direito do mouse, converter em objeto inteligente. Este aqui eu posso até apagá-lo, e agora eu vou só colocar, posicionar esse elemento aqui, aonde eu acho que ele fica melhor. Ó. Então tem aqui, pronto, é só diminuir ele. Tá aí, ó. Prontinho. Ctrl J para fazer de qualquer jeito, Ctrl T para virar ele, pronto, tá aqui, ó. Coloco esse elemento onde eu acho que ele deve ser inserido, tá? Posso mudar aqui o tamanho, já que como que ele está em vetor e é um Smart Object, ele nunca vai perder a qualidade. Um outro elemento que tem que nós podemos fazer aqui, com a tecla de atalho U, nós vamos aqui utilizar a ferramenta redonda aqui, ó, elipse, e aí seguro o Shift, arrasto e também vou colocar um preenchimento aqui de gradiente, tá? Vou utilizar aqui este gradiente de rosa, deixa eu ver aqui como é que ele ficou. Aqui eu fiquei bem em cima, né, gente? Deixa eu puxar aqui para o ladinho aqui, pronto. Tecla de atalho U, pronto. Vamos voltar aqui no gradiente, abrir aqui o gradiente, vou utilizar a mesma cor, vou utilizar essa mesma cor que a gente utilizou aqui e também vou virar aqui um pouquinho. Mudar aqui para radial, e aí, ó, vocês podem ver que é o seguinte, eu não consigo mudar essa posição do radial dentro de uma forma. Alinhar a camada, ó, tirei, ele ficou todo esquisito isso, eu só consigo modificar isso aqui na escala, mas não ajuda muito, tá? Então, é uma ferramenta aí que eu não gosto muito de usar, porque eu acho que ela não fica legal, ela não me dá o controle que eu preciso. Ela só vai me dar um controle mais ou menos se for linear. E como eu não quero isso, eu quero sempre ter o controle, crio uma camada, Ctrl Alt G, eu vou aqui fazer uma mini seleção aqui, ó, pronto. E agora com a tecla G, eu vou abrir aqui a pasta de gradiente, a opção de gradiente, e nesta camada aqui eu vou fazer o gradiente do jeito que eu quero. Pronto. Agora sim eu tenho um controle, ó. Por que que eu faço essa seleção? Porque se eu não fizer, o gradiente vai tampar a nossa imagem inteira. E aí, às vezes, fica um pouco ruim para a gente trabalhar. Agora eu posso posicionar isso aqui aonde eu achar que eu devo posicionar e também posso aqui mudar o tamanho aqui do jeito que eu quiser, que vai ficar sempre com uma resolução aqui muito boa, tá? Então, essa aí é a nossa imagem final, mas lembre-se, eu falei que ia usar essa imagem final para ela ficar somente o molde para a gente utilizar em outras peças. E quando você pega isso e joga para outras peças, às vezes é necessário você acrescentar um elemento aqui ou ali. Então, aqui na nossa imagem, você vê este flyer já no espaço aqui para o tamanho aqui para ser publicado no Instagram, e você vê que eu tenho aqui, ó, o acréscimo de uma fita e de um fone, mas basicamente está aí, ó, feito aqui no formato aí para rede social. Eu só peguei esses elementos e adaptei para essa forma aqui e que ficou muito parecido com o que a gente tem lá. Como é outro formato, você vê que a disposição dele ficou diferente. Se eu tivesse feito na mesma disposição, eu teria um nome muito curto, muito pequeno, e talvez essa leitura tivesse ficado aí um pouco mais difícil, tá? Então, fica aí as dicas de direção de arte, fica as dicas de Photoshop, e eu espero que este tutorial aí consiga colaborar para o seu crescimento profissional.
E depois de tudo isso, eu só quero agradecer a quem chegou aqui até o final. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se ajudou, por favor, deixe o seu like. Se você tiver alguma dúvida, é só você deixar aqui nos comentários. E se você ainda não é inscrito, se inscreva agora. Neste canal eu falo tudo sobre Photoshop, inclusive com direção de arte, mais design gráfico, com rede social, tudo aí para você poder extrair o melhor desse programa aí, que tem ferramentas incríveis aí para você criar e também para ganhar dinheiro. Por hoje é só, pessoal. Nos vemos no próximo vídeo.